Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada dessa vez é a Adriana Lamana Pulga. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Adriana e o título da tese é Poluição, Meio Ambiente e Saúde, a questão dos plásticos e microplásticos. Essa pesquisa de doutorado contou com a orientação do professor Rossano Pecoraro e com a coorientação da professora Cristina Viz Castelo Branco, juntamente com o programa de pós-graduação em enfermagem e biociências. Adriana, seja muitíssimo bem-vinda. Olá, Rose, olá a todos que estão ouvindo essa entrevista. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade, e eu espero contribuir bastante para esse diálogo, essa reflexão que nós vamos fazer juntos aqui sobre o tema. É isso aí. Bom, antes de toda a entrevista a gente conversa um pouco, e aí a gente já conversou sobre várias angústias que esse tema traz, né? Mas também há luz no final do túnel. Então, assim, vamos para as perguntas para a gente entender sobre o que a gente está falando aqui, né? Qual que é o tema da sua pesquisa, Adriana? Vamos lá, Rose. Eu vou tratar na minha pesquisa sobre a questão dos microplásticos, os impactos dele na saúde humana, no meio ambiente, e também uma parte reflexiva sobre os materiais que o homem vem se aprofundando, se aprimorando, até chegar ao plástico. Essa minha pesquisa ela tem uma parte, como eu disse, mais reflexiva, teórica, na área da filosofia, com elementos da filosofia, mas também foi possível executar uma parte mais experimental e prática, em laboratório. E daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre essas etapas. Pois na verdade, Adriana, a pesquisa ela tem um caráter assim muito didático, né, para apresentar sobre esse tema, e eu me senti como se eu estivesse sendo conduzida por você no museu para explicar ali a trajetória, né, das técnicas na sociedade humana e como que ela sobrevive, né, nesse ambiente. E aí, nesse sentido, eu vou pedir para você explicar para a gente, né, ainda nesse tema, sobre como é que né, como é que foi a sucessão dos tipos de materiais existentes. A gente tem que entender que quem está ouvindo a gente são pessoas de diferentes faixas etárias. Tem gente que nasceu depois do ano 2000, tem gente que é da década, né, do século passado, e como nós, né, Adriana? Mas, assim, explica para a gente como é que é a sucessão dos tipos de materiais, né, na sociedade. Então, Rose, o homem, ele sempre teve essa questão de buscar novos materiais para atender as demandas do dia a dia, do cotidiano. E nós tivemos aí, ao longo da história, o uso da cerâmica, do vidro, e chegamos até o plástico, que veio com um papel não de vilão, mas de solução para demandas do tipo a segurança dos alimentos, também na área da saúde, nos procedimentos cirúrgicos, nos procedimentos tantos que nós vemos, tudo, o material plástico ele veio para proteger nossa saúde, proteger tantas frentes das nossas atividades humanas, então ele não chegou como vilão, né? Ele chegou com uma proposta para solucionar outros problemas. Pois é.
E aí, falando sobre essa questão dos plásticos, Adriana, como é que a gente pode entender, né, os microplásticos e a saúde humana, né? Como é que os microplásticos podem entrar no corpo do ser humano? Muito bem, Rose. Assim, antes de falar sobre os microplásticos, eu acredito que é interessante explicar, como você pergunta, né, o que eles são, como eles se formam. Então, os microplásticos, eles são partículas plásticas, eles têm um tamanho bem pequenininho. Eles são inferiores a 5 milímetros, e daí para baixo. E eles se formam de duas formas, né? Nós falamos em microplásticos primários. Que são eles? Por exemplo, nos produtos cosméticos, eles já são produzidos num tamanho bem pequeno para entrar na composição daquele produto cosmético, um esfoliante, por exemplo, né, que nós utilizamos eventualmente. E eles já são produzidos bem pequenininhos. Esse é o primário. O microplástico secundário, ele é produzido a partir da quebra, da fragmentação de itens plásticos maiores. Eu vou para um exemplo. Você encontra uma garrafa plástica descartada corretamente no ambiente. Esse plástico ele vai se quebrando, fragmentando em pedaços cada vez menores e atinge tamanhos tão pequenos, né, 5 milímetros e ainda menores, e se chamam os microplásticos secundários. Então, pequenos dessa forma, eles conseguem. Hoje nós já sabemos que eles estão sendo detectados em algumas bebidas, em alguns alimentos. E como é que eles chegam ao nosso corpo? Através da ingestão, né, quando você ingere os alimentos, as bebidas, da inalação, né, também existem as fibras, que são as que são liberadas das nossas roupas. Muitas vezes os materiais delas são de origem sintética, plástica, e também do contato com a pele, dérmico. São esses canais que fazem com que eles cheguem até, alcancem o nosso corpo. Entendi. Você poderia explicar para a gente, de uma maneira mais simplificada, qual é a importância da sua pesquisa? Sim, com certeza. Num primeiro momento, essa minha pesquisa levou, principalmente enquanto na confecção dessa pesquisa, um momento reflexivo sobre como que nós tratávamos os outros materiais, né, ao longo da humanidade, ao longo do tempo. Por exemplo, o cuidado com o vidro, né, era diferente, né? Tinha coisa do, vamos guardar, e aí retorna, utiliza, reutiliza. E com o caminhar do passar dos anos, com o uso do plástico, se tornou muito comum as pessoas descartarem o plástico de qualquer maneira, sem preocupação, né, de onde descartar, como, pouco pensamento a respeito da reutilização. Então, esse primeiro momento da minha pesquisa é para levar o leitor, né, a pensar sobre isso, pensar sobre esse fluxo desse pensamento, como que vem mudando ao longo da história da humanidade, essa cultura do descartável. E também apresenta, né, os impactos que vem causando tanto no meio ambiente, animais com problemas no trato digestório, com sensação de saciedade, mas que na verdade ingeriram plástico e falecem em virtude de problemas ocasionados por isso. Também traz esses estudos que já demonstram a detecção, né, nos alimentos, o que pode causar um pouco de uma sensação. É difícil você saber, né, que você ingere partículas de plástico na água, nos alimentos, e você pensa, nossa, o que vai acontecer, né, no meu organismo? E também a minha pesquisa deu a chance de utilizar uma ferramenta chamada cienciometria, um nome um pouquinho longo, mas é basicamente você medir a atividade da ciência naquela área. Por exemplo,
quantos autores pesquisam sobre o assunto, quais países se destacam no estudo sobre determinada área, quais as revistas científicas que falam sobre esse assunto. Então, eu pude utilizar essa ferramenta para entender, né, o estudo desse assunto, dos microplásticos e a saúde humana. E, por fim, a minha pesquisa fez uma parte experimental em laboratório com água mineral e microplástico presente nelas, né, em 3 marcas de água, e também testando um micro-organismo para verificar como que ele responderia à presença desse microplástico numa água mineral em que ele é cultivado. Foi uma pesquisa um pouquinho longa, mas tentando resumir, foi basicamente isso. Assim. Adriana, você falou de microplástico na água potável, é isso mesmo? Você poderia comentar um pouco mais sobre os resultados dessas pesquisas que tratam sobre esse assunto? Sim. Então, alguns estudos já indicavam a presença de partículas, dessas pequenas partículas de plástico na água potável, né, os microplásticos. E nesses estudos eles comentam sobre, por exemplo, essa chegada dessas partículas na água, por exemplo, uma garrafa de água mineral plástica, de acontecer alguma no processo de colocar a água na garrafa plástica, lá no ambiente de produção disso, ocorrer a entrada desses microplásticos na água potável. Então, ela já teria esse primeiro momento de recepção dessas partículas. Então, é difícil porque também em outros estudos, que a garrafa era de vidro, também a água continha microplástico. Então, a tampa, às vezes, é de plástico. E também o ambiente, no ar, existem microplásticos no ar. Né? Então, essa contaminação pode vir desde o ambiente onde ela é produzida, vamos dizer assim, né? E tem, né, essa detecção. E a grande lacuna hoje nessa questão é quais impactos causam quando a gente ingere esses alimentos, a água potável, no nosso organismo, né? Existe uma necessidade muito grande de investigar mais quais impactos isso causa na nossa saúde. Então, um deles que os estudos apontam é que os microplásticos eles podem causar um problema no nosso sistema hormonal. Né? Eles falam em desreguladores endócrinos. É um termo técnico, mas é basicamente deixar questões no funcionamento do nosso sistema hormonal. Essa é uma das questões que eles podem causar, mas ainda estão, né, em estudos em seres humanos. Eu acredito que fica até uma proposta para que os pesquisadores interessados possam se aprofundar nessa área que tem bastante necessidade de mais estudos. Bom, você já até falou sobre essa questão do ar, né? Microplástico no ar. Então, assim, dá um pouquinho de angústia essa sua pesquisa mesmo, né, Adriana? Aprofundar, né, então, nesse assunto, a gente saber que a gente é ser humano e que o plástico está presente em todos os espaços, até no ar, né? A gente consegue também absorver plástico até no ar. Isso é bem, eu não sei, é preocupante demais, mas as pesquisas estão aí, né? Os investimentos de pesquisa estão aí para isso, para tentar ajudar a gente a entender esse cenário. Bom, se tratando de uma pesquisa que está dentro da área da saúde, fala para a gente, Adriana, por favor, quais são os grupos que podem ser mais beneficiados com o resultado das suas pesquisas e de que maneira, né? Sim. Então, na verdade, essa resposta, ela complementa um pouco do que eu comecei a falar ainda há pouco, justamente instigar mais
recursos humanos, mais pesquisadores, a se aprofundarem nos danos que causam ao corpo humano, ao organismo humano. Eu acredito que é uma importante oportunidade, é uma oportunidade para quem desejar ou pensar, nossa, como que isso interfere? E já foi encontrado microplástico na placenta, no sangue. E para executar esses estudos, não só a detecção tem sido feita, mas aprofundar assim, o que mais que causa de problemas no organismo humano. Eu acho que esses grupos interessados que puderem entrar nesse espaço, poxa, vai ser assim maravilhoso, um avanço muito importante para essa área. Eu pude perceber que precisa de reforço, né, nesse sentido. E assim, eu também deixo, né, lá nas propostas que investir mesmo nos recursos humanos nessa área. Acho que é a grande chamada para os interessados, né, que tenham mais profissionais nessa área dos microplásticos e os impactos na saúde humana. A tua pesquisa, Adriana, ela contou com a ajuda da CAPES, né? Eu percebi essa informação aqui, você cita na sua tese, né? E aí é bom, né, a gente lembrar quanto que é importante esse reforço, né, das instituições que possam, né, investir, né, ajudar nessas pesquisas, porque a gente está falando de uma pesquisa que ela demanda, né, equipamentos. Na tua tese você demonstra, você exibe algumas imagens dos equipamentos que você utilizou para poder fazer as análises. Então, assim, é o tipo da pesquisa muito cara mesmo, né? Então, bom, pegando essa linha aqui do que a gente está comentando aqui, aproveita e fala para a gente, Adriana, qual foi a parte mais difícil na elaboração do seu trabalho. Então, Rose, em relação ao desafio na elaboração dessa pesquisa, foi justamente exercitar esse olhar com elementos da filosofia sobre o assunto e conciliando com a biologia, né? Uma curiosidade que meu orientador, o professor doutor Rossano Pecoraro, ele é filósofo, e minha co-orientadora, a professora doutora Cristina Viz Castelo Branco, bióloga. Então, foi uma experiência incrível poder conciliar essas duas visões do tema, e um desafio, mas que foi assim, maravilhoso, foi muito importante para essa pesquisa que foi realizada. Você tem muito a agradecer pelo aprendizado, foi maravilhoso. Foi muito bem casado, né, Adriana? Porque esse tema suscita muita reflexão. A gente fica, eu falei aqui sobre angústia, e eu repito, né, que realmente dá um sentimento assim de para onde, qual vai ser a solução para esse problema, né? Será que tem volta, né? Bom, e aí, sobre isso, né? Os autores que você consultou, você menciona que sugerem algumas ideias, algumas sugestões para minimizar os efeitos dos plásticos na nossa sociedade. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, Adriana? Claro. Então, os autores, né, dos estudos, eles falam sobre frentes de atuação com o objetivo de combater e minimizar esse efeito da poluição plástica. Então, dentre eles comentam sobre buscar a utilização de materiais, por exemplo, em substituição ao plástico, nas roupas, buscar materiais mais próximos dos naturais, não aos sintéticos, né? Educação ambiental é muito importante para que esse pensamento sobre como que eu posso reaproveitar o que eu tenho, desde utensílios até roupas, como reaproveitar, a reciclagem, né, que ainda é muito baixa, né, o percentual de reciclagem é muito baixo,
também é importante, e não, foi algo que eu refleti muito, da economia circular, que é justamente valorizar, fazer com que esse plástico que seria tratado como resíduo, ele retornar para a cadeia produtiva como um produto de valor, e assim fazer com que ele não seja descartado de qualquer forma sem valor. Então, voltar para a cadeia produtiva, esse plástico que seria descartado, inutilizado, muitas vezes de forma inadequada, que é o que tem acontecido. Então, essas são algumas das frentes para minimizar vamos dizer, os problemas que o plástico, a poluição plástica tem causado. Adriana, e qual que é a diferença entre economia linear e economia circular? Você cita a lei chamada Política Nacional de Economia Circular. Você poderia comentar um pouco para a gente sobre o que isso poderia representar para esse cenário? Bom, muito bem. Essa diferença entre a economia linear e a economia circular pode ser resumida da seguinte maneira. A economia linear é um modelo predominante dos últimos anos para cá, em que a linha seria a extração, produção, o consumo e o seu descarte. Já o conceito da economia circular, ela trabalha com o reparo e o reuso. E também na questão de transformar resíduos que são considerados inúteis ou descartáveis em materiais com novas aplicações. E nesse contexto da economia circular, a Política Nacional de Economia Circular que eu menciono no trabalho, ela vem como um grande incentivo a essa nova forma de economia, uma transição para essa economia. E dentro dos objetivos dessa Política Nacional de Economia Circular, menciona o estímulo à oferta de soluções na economia circular. E indo um pouquinho nos artigos, comenta, por exemplo, no artigo 12 da seção 3, um estímulo ao melhor uso dos recursos com ampliação de recursos recuperáveis e redução da geração de recursos não recuperáveis ao longo da cadeia de valor de forma colaborativa. Então, está aí um aspecto dessa política. E no artigo 18 também é dito estimular a criação de novos empregos na economia circular. Então, dentro dessa perspectiva de quais ações, esperanças que nós temos para mitigar essa questão da poluição plástica, sem dúvida, a economia circular surge no horizonte como uma medida importante para nós caminharmos cada vez mais para o uso desse tipo de economia. Bom, a economia linear é aquela que você vai tratar mesmo o resíduo como descarte, ele não tem uma valorização. E a circular não, ela faz com que esse produto final da linha de produção ele retorne e ganhe valor voltando para a linha de produção. Então, esse é o grande ênfase no porquê que nós precisamos recorrer mesmo à economia circular a partir de agora, ainda mais agora, né? Com essa quantidade de plástico no ambiente, e nós precisamos de aplicar isso com muita frequência e o quanto antes e com mais intensidade, né? Ser incentivado esse tipo de economia circular. É um grande caminho. Eu fiquei muito esperançosa, me deu muita esperança quando eu pude entender, né, esse pensamento da economia circular. Dentro dessa ideia da economia circular, a gente poderia falar de tecidos, né? Você poderia explicar para nós a diferença do tecido natural, do tecido sintético? Você pode dar alguns exemplos para nós? Para a gente se aproximar da vida cotidiana da gente, entender essa diferença dos tecidos. Sim.
Então, é comum nós encontrarmos alguns materiais que, por exemplo, não precisa passar, eles não amarrotam com facilidade, né? As roupas de ginástica, em geral, elas são, para ter uma, assim, uma aproximação, né? As roupas de ginástica, elas são, nós falamos assim, são roupas sintéticas, né? Elas têm até o toque diferente, quando você pega uma lycra, né? Ela é diferente. Já uma blusa 100% algodão, ou com vários porcentos, né, de material algodão, ela é diferente. Ela tem uma característica mais parecida com o estado natural dela, uma fibra mais natural. Então, seria o que a gente encontra, assim, né? Quando vai comprar uma roupa, a gente vê, isso aqui As roupas de ginástica, em geral, são muito... Eu penso logo nelas, né? São roupas que são uma roupa sintética. Ela estica, ela não precisa passar, ela é prática, ela atende essa questão da modernidade, né? De ser rápido, prático e atender a rapidez que o tempo vem nos obrigando praticamente, né? Eu tenho que confessar para você, Adriana, que para conversar com você hoje, eu fui procurar no meu guarda-roupa uma camisa, né, pelo menos de algodão. E o mais próximo que eu encontrei foi o algodão 77%, 20% de poliamida e 3% de elastano na camisa que eu consegui. Que maravilha! Pois é. Muito bom. Então a gente percebe que é muito difícil, né, ter uma camisa em 100% algodão. E fora assim, Rose, a questão também dos valores, não é? Os pequenos esforços que nós fizemos para ir modificando o tipo de material que nós conseguimos consumir já é válido. E cada pequeno esforço dentro da sua realidade que puder, por exemplo, né, empenhar nisso já é válido. Eu sempre penso que um pouco de esforço sempre é melhor que nenhum em todas as esferas, né, da vida. Então, que seja um pouquinho menos, um pouquinho mais de algodão, ou tentar, às vezes, reutilizar, né, nós temos muito brechós, às vezes esses materiais podem estar a preços disponíveis mais acessíveis, né, nesses locais. Às vezes, fazer concertos nas roupas, né? Tudo isso eu acho que são iniciativas interessantes, né? Quando nós falamos, Adriana, quais as esperanças? A esperança, eu acho que ela está nesses pequenos atos também, né, do dia a dia, que vai falar, vou tratar com mais cuidado que eu tenho, vou recuperar o que eu posso recuperar. Eu acho que isso vai reconstruindo a forma de pensar sobre o uso desse material que é valiosíssimo e importantíssimo, né? Só está sendo tratado de uma forma impensada, não é? Descartado de qualquer forma, enfim. O aproveitamento, né? Eu acredito que isso é extremamente valioso. E falar mais sobre isso, né, Adriana? A tua tese, ela suscita isso, né? Que a gente fale sobre algo que está naturalizado e que as pessoas talvez prefiram não ver ou fingir que não estão observando. Então, assim, é muito importante, pertinente trazer isso que você investigou na sua pesquisa de doutorado, e essas conclusões, essas percepções são muito importantes. A mudança, né, de comportamento diante de pequenas atitudes, né? Por que não, né, Adriana? Ao invés de comprar um novo, reutilizar alguma coisa que já foi usada por outra pessoa, né? Pensar um pouco sobre isso, né? Adriana, há uma citação que eu retirei do seu trabalho que é a seguinte, abre aspas. Anualmente, no mundo, são produzidos cerca de 360 milhões de toneladas de plásticos e apenas cerca de 7% são reciclados, fecha aspas.
E mais à frente no seu trabalho, você menciona um novo tipo de rocha chamada de plastigomerado. Fala pra gente, Adriana, você poderia explicar a relação entre essas duas informações que você traz na sua pesquisa? Excelente pergunta, Rose, muito obrigada. Bom, com um percentual tão baixo de reciclagem em relação àquilo que é produzido em termos de itens plásticos no mundo, esse material acaba sendo descartado indevidamente no meio ambiente e a relação disso com a formação dessa rocha, né, que foi apelidada de plástico aglomerado, é direta, porque se existe uma quantidade disponível devido ao descarte incorreto no meio ambiente desse plástico, esse plástico acabou por entrar na composição junto com outros materiais como sedimentos, fragmentos e formando essa rocha, né, que foi apelidada de plástico aglomerado. E essa rocha vem sendo considerada como uma marca dessa passagem, né, do ser humano pelo planeta. Então, é como se fosse um marcador, né, de quando os humanos dominaram o planeta e deixam esse resíduo como informação, né, fóssil, vamos dizer assim. É uma matéria interessante que saiu falando sobre esse assunto, consta na science.org de 4 de junho de 2014. Bom, vamos lá, né? Seguindo ali o nosso roteirinho aqui, né? Tem alguma experiência marcante durante a sua pesquisa que você acha que vale a pena compartilhar com a gente? Sim, com certeza, nossa. Assim, uma experiência marcante foi porque na etapa do experimento, na parte prática de laboratório, foi necessário manipular micro-organismos, um micro-organismo, né, de água, e ele precisava mantê-lo vivo naquela gotinha de água. Então, nas observações dele, para ver se ele tinha respondido à presença do microplástico na água que ele estava, eu precisava ter muita destreza para manipular algo muito pequenininho dentro de uma gotinha de água, sem que ele morresse, naquele período do experimento. Então, foi assim um exercício de destreza bem tenso, mas que foi muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com o microscópio, com os micro-organismos que podem ser trabalhados ali. Então, eu sempre gostei, mas esse foi bem desafiador, porque não podia perder nenhum, né? No tempo do experimento, precisava mantê-los ali responsivos, né? Naquela gotinha de água. Então, foi bem desafiador, mas foi bem gostoso, né? Quando, no final, nós conseguimos dar conta do desafio. Muito legal. É bom você falar sobre isso, Adriana, sabe por quê? Porque muitas pessoas frequentam a universidade, mas são pouquíssimos, raríssimos os pesquisadores que têm a oportunidade de lidar com técnicas tão apuradas, né? Na bancada, né? Essa investigação com esses equipamentos. Então, assim, e a gente que está fora desse universo, a gente não tem noção de como é que né? A gente sempre tem a ligeira impressão de que a tecnologia facilita tudo, mas nem tudo é só tecnologia, né? Você falando aí dessa tua experiência aí, né? Exato. Bem legal, bem bacana. E, Adriana, eu sei que não vai ser fácil essa pergunta, você responder isso, porque você deu conta de tantos temas, foi tão rica, né, a tua tese, em termos de assuntos diversos mesmo, para a gente, enriquecimento mesmo pessoal, para quem lê a tua tese, mas você poderia fazer a gentileza para a gente de tentar resumir as principais conclusões que você poderia dar um destaque para a sua tese? Sim, vamos lá. Resumidamente, foi conseguir refletir sobre essa questão de como nós estamos usando esse plástico,
trazer essas propostas de como os estudos têm apontado, né, como nós podemos minimizar essa poluição plástica. A economia circular brilhou, né, como grande esperança nessa tarefa. Os levantamentos sobre os estudos na área mostraram a China com destaque no número de publicações. Isso foi interessante, mas também foi interessante ver que países europeus são os mais citados. Apesar da China ser quem publica mais, os artigos mais citados sobre o tema vêm de países europeus que foram os pioneiros a publicarem no assunto. Foi uma curiosidade, uma coisa interessante. E assim, também, fechando, sendo muito rápida, uma área que se destacou, né, foram os microplásticos nos alimentos, né, visto a possibilidade de impacto na saúde humana. Então, foi uma área que recebeu bastante atenção. Quais alimentos, quais animais que nós consumimos, né, que tem microplástico, o quanto tem, e como que isso pode afetar a saúde humana. Foi uma área que recebeu bastante atenção a ferramenta que eu utilizei da cienciometria, né, que é a métrica do quanto cada área tem estudado mais, que países, que assuntos. E assim, por fim, a técnica que foi utilizada, que foi o uso da luz UV, que quando o microplástico ele recebe essa luz UV ali no microscópio, ele brilha com uma fluorescência. Então, essa técnica se mostrou positiva na proposta tanto da água mineral, quanto de investigar se dentro daquele micro-organismo se ele ingeria algum microplástico que existia já na água. Então, essa técnica foi interessante, funcionou para visualização desse na tentativa de buscar alternativas que custo, né, existem outras muito mais avançadas que faz a identificação do microplástico, mas essa, como uma técnica acessível que nós tínhamos ali disponível, funcionou, como vem funcionando em outros estudos. Então, é isso, seria, resumidamente, né, isso que eu pude pontuar. Muita coisa, né, Adriana? Muita. Teríamos que fazer outro podcast, porque realmente é muito tema. Muita coisa. A Adriana está comedida aqui, porque realmente são muitos elementos, muita discussão para fazer sobre esse assunto. Mas, como você fez uma pesquisa aí que usou, né, de metodologias, de abordagens, tanto no terreno da filosofia quanto da biologia. Então, traz para a gente aí um pouco dessa experiência que você trouxe, que você teve, né? E tenta ajudar quem está fazendo a pesquisa agora, nesse momento, quem ainda tem que fazer sua qualificação, sua defesa, seu TCC. Aconselha aí para essa galera alguma coisa, Adriana, por favor. Ótimo, Rose, com certeza. Olha, eu vou abrir meu coração aqui, eu já iniciei com o coração aberto, mas agora eu vou abrir mais. A ferramenta da cienciometria, depois eu deixo até como dica, né, para quem estiver interessado, pesquisar sobre esse assunto, porque ele direciona muito o nosso trabalho. Mesmo que o seu trabalho não seja sobre um trabalho cienciométrico, vamos dizer assim, realizar um estudo prévio quais os artigos você não pode deixar de ler. Essa ferramenta me auxiliou demais a entender quais autores eles publicam mais, então eu preciso ler alguma coisa deles, quais artigos eles são os mundialmente mais citados, então isso aqui não pode faltar na minha pesquisa. Então, a ferramenta da cienciometria, nossa, eu fiquei apaixonada por essa ferramenta, né? Procurar, tem muitos cursinhos, né? Que dá para fazer online sobre ela, e aconselho muito, muito aprofundamento nesse assunto, que vai auxiliar nas pesquisas, sem dúvida, me auxiliou e tem me auxiliado muito.
E, assim, não envolve bancada, né? É um custo baixo de você... Até um artigo que você queira produzir sobre sensometria, você não precisa de muitos recursos financeiros para produzir. Ele é uma ferramenta excelente para você publicar, para preparar seus estudos. Eu realmente virei uma fã da sensometria. Muito, muito legal mesmo. Deixo como dica e também me coloco à disposição se eu puder né, compartilhar experiências, auxiliar de alguma forma, eu fico à disposição também, né, nesse sentido. É tão bom essa parte da conversa, porque cada um aqui que vem aqui fala sobre a sua metodologia, a sua experiência de pesquisa, traz uma nova luz, né? Para quem está, né, pensando como é que vai, qual caminho vai seguir, né, na sua pesquisa. E a cada entrevista é uma nova. Então, é muito bom da gente perceber que tem essas diferentes possibilidades de você caminhar com conhecimento científico, né? Seja com a cienciometria, seja com estudo de caso, né? Nós tivemos aqui o caso também diversos. E é muito bom ver você. Adriana, fala pra gente se você tem mais alguma informação para trazer pra gente, algum alento, né? E espero que você tenha informações que nos dê esperança. Então, com certeza, eu acredito muito que o empenho, né, desde as pequenas atitudes até a tecnologia mais avançada, com a conversa entre todas essas áreas, nós vamos conseguir minimizar, né, os impactos que essa questão do plástico vem ocasionando. E, assim, desde a educação ambiental, a economia circular, a forma de pensar em relação ao uso das nossas roupas, dos nossos utensílios, eu acredito que o comportamento no geral, nós vamos, né, atingir essa meta de reduzir e minimizar. Eu acho que se nós criamos esse panorama atual, eu acredito firmemente que nós temos como conseguir as respostas para minimizar tudo. E observando, né, os processos naturais do meio ambiente, nós podemos encontrar boa parte das nossas respostas ali, né? Muitas respostas estão no próprio meio ambiente, na forma que ele responde aos impactos, né, os mecanismos naturais. Se nós pararmos um pouquinho, né, cada um dentro da sua esfera, eu tenho certeza que nós vamos conseguir boas respostas. Até que nesse momento aqui do podcast nós podemos até não ter a notícia, mas eu tenho certeza que esse trabalho de formiguinha está acontecendo e teremos boas respostas. Eu acredito muito nisso, né? Desde da pequena atitude até a grande. Todas elas em conjunto vão gerar boas respostas. Acho que por isso, né, fica o pedido para que novos pesquisadores, as crianças sejam estimuladas a pensarem um pouco diferente, né, sobre a questão do vou descartar, os adultos, enfim. Tenho muita expectativa nisso. É isso aí. Espero que essa sua pesquisa, estimule, né, outras pessoas a darem continuidade com esse tema que é muito importante. E você já disse que se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, pode buscar, né, o contato com você. Você poderia divulgar para a gente, então, Adriana, as suas redes sociais, para a gente poder, né, quem estiver querendo contato com você. Claro. Olha, o meu Instagram, ele é o meu nome completo, é Adriana Lamana, com 2 M's, Puga, e por ali eu acredito que é o caminho bem fácil de me achar, é um nome diferente, então não vou encontrar dificuldades em buscar o meu perfil. Então, eu fico à disposição
podem enviar mensagens, o que eu puder, tiver ao meu alcance, vai ser um prazer poder auxiliar. Qualquer, seja um estudante, seja uma pessoa que está interessada no assunto, não importa. Eu quero realmente retribuir, né, a todo esse investimento da universidade. Eu tenho muita gratidão ao Unirio. Desde a minha graduação, eu fiz a graduação em Biologia, o mestrado na Unirio, o doutorado, atualmente no pós-doutorado também na Unirio. Então, eu tenho, pelo programa de PPG Bio, né, o pós-graduação em Ciências Biológicas atualmente, no pós-doutorado. Então, eu tenho muita gratidão ao Unirio. Então, é uma forma de retribuir a todos que entrarem em contato, né, com essa entrevista, esse podcast, que eu possa auxiliar de alguma forma. Adriana, que bom saber que você está acessível. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim, né? Mas a gente agradece muitíssimo a tua disponibilidade, de você estar aqui trazendo esse tema que, de certa maneira, é um pouco pesado, porque a gente sabe que o plástico está na sociedade aí e é difícil ter volta. Tem os problemas, mas tem as facilidades. E é muito bom da gente ter a consciência, né, sobre a existência dele e como a gente pode lidar com ele por meio de pesquisas tão bem construídas, elaboradas como a tua. Adriana, muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço, Rose e todos envolvidos, né, nesse podcast, e muito obrigada mesmo pela oportunidade e, como eu disse, fico à disposição. Eu não poderia deixar de finalizar esse podcast, essa entrevista, agradecendo muito aos meus orientadores, o professor doutor Rossano Pecoraro e a professora doutora Cristina Vitti Castelo Branco, por toda a dedicação, parceria no desenvolvimento dessa pesquisa que culminou com essa tese sobre microplásticos. Então, meu muito obrigada do fundo do coração aos meus orientadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar com você nos seus resultados de pesquisa do pós-doutorado, certamente. Bom, consulte a tese. Com certeza. É isso aí. Consulte a tese da Adriana Lamanna Puga. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência, o link de acesso e os contatos da Adriana estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Rose. Um abraço. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando Enfermagem e Nutrição. Com a presença da Adriana, nós tivemos o 12º episódio. Bom, se você gostou desse vídeo, acione o botão de joinha. Você também pode compartilhar com alguém que você goste e também pode compartilhar alguma impressão sobre o que você ouviu nesse diálogo, fazendo algum comentário. E sinta-se à vontade para se inscrever no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.